eleita representando aqui a Juventude Negra, eu não poderia deixar de dedicar alguma atenção especial a esse mês, e eu estou muito feliz que as nossas atividades se iniciem homenageando uma mulher que fez tanto por outras mulheres, seja as inspirando, seja nas suas próprias vitórias, porque sim, é importante que nós tenhamos exemplos para olhar, nos inspirar e saber que é possível dar um passo à frente. A gente vive um momento muito crítico da nossa história, onde nós estamos perdendo conquistas que foram alcançadas com muito suor. No entanto, nós temos ainda muita resistência e temos uma geração que vem brilhando a despeito de todas as adversidades. Penso que a nossa homenageada dessa noite, a Aida dos Santos, é uma dessas estrelas que brilhou apesar de todas as adversidades. Nós teríamos nessa noite também conosco a Ingrid, que foi também competidora olímpica nessas nossas últimas Olimpíadas, mas a Ingrid teve o convite de um patrocínio para conversar. E a gente sabe como é difícil a vida das atletas, em especial das atletas mulheres negras. Então, evidentemente, a gente mandou ela correr atrás dessa oportunidade e ela estará conosco numa outra possibilidade. Então, a estrela do nosso dia está aqui conosco e eu estou muito honrada de poder conceder a ela esse título, porque penso que nós temos uma dívida com muitas gerações que não tiveram oportunidades e que seguem sem ter, né? O não investimento faz com que muitas das nossas flores nasçam e morram no deserto sem que ninguém as veja desabrochar. Quantos atletas nessa Olimpíada, e as estatísticas são assustadoras, não tiveram nenhum tipo de patrocínio para chegar até lá, estavam trabalhando em trabalhos completamente subalternizados, que lhe impediam de ter uma rotina de treino, não tinham treinador ou nutrição adequada, e por isso, muitos deles não alcançaram a possibilidade do pódio, mas ainda assim chegaram até lá. Então, abro essa noite com muita esperança de que as nossas conexões precisam nos levar a proteger o legado dessa juventude que ainda tem um caminho a trilhar e que nós precisamos lutar para que elas recebam o investimento e a atenção adequada do nosso município e do nosso país. A gente diz que Niterói é um celeiro de atletas, mas é preciso que se construa e consolide uma política para o financiamento e incentivo desses atletas, assim como o Brasil, que, a despeito de todo o desinvestimento, voltou para casa com muitas medalhas nesse último pleito olímpico. A nossa homenageada... Eu vou deixar para apresentar ele, então, na abertura da mesa. Queria pedir que a gente... Quem quiser fazer fala, gente, é só procurar o João, que está ali, ó, com a mãozinha levantada. Depois das falas da mesa, nós teremos uma abertura de falas de 3 minutos para quem quiser falar, né? Então, pessoas que quiserem dar suas contribuições terão o microfone aberto. Eu convido para a mesa a nossa querida Sônia Latigê, representando o mandato da deputada estadual enfermeira Rejane, que é presidente da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a minha querida Joana Rafael, que é coordenadora do Observatório de Promoção da Igualdade Racial, uma política absolutamente inovadora na nossa cidade, que quer exatamente encontrar, mapear, quantificar e produzir oportunidades para a população negra da nossa cidade. Muito obrigada, Joana. Joana, que representa também a Secretaria de Direitos Humanos da nossa cidade, e a nossa estrela do dia, querida Aida dos Santos. Professora, ex-atleta olímpica do salto em altura. Peço que a gente fique de pé para cantarmos o hino nacional.
liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem no cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Obrigada. Quero citar aqui as presenças dos queridos Washington e Catiane, representando a Coordenadoria de Direito Difuso de Niterói. E o João Batista Lemos, presidente estadual do PCdoB. Vamos lá. Aida dos Santos fez história na década de 60 ao se tornar a primeira brasileira a ser finalista e a alcançar o inédito 4º lugar no salto em altura nas Olimpíadas de Tóquio de 1964. Sem material adequado para a competição, sem técnico e tendo que enfrentar preconceitos. A menina que veio do Morro do Arroz em Niterói superou adversidades e agora seu nome, ou melhor, os seus pés, fazem parte do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Aida dos Santos, que também participou dos Jogos Olímpicos na Cidade do México em 68, é formada em Pedagogia, Geografia e Educação Física. Meu Deus, ainda não acabei nem a primeira faculdade que eu comecei. Curso em que lecionou por anos na Universidade Federal Fluminense. Eu gosto de falar dessa outra parte da Aida, e foi isso que sensibilizou muito os vereadores quando nós trouxemos a aprovação dessa homenagem aqui para a Câmara, porque pensem uma mulher negra na década de 60, se formando em 3 graduações, se tornando professora universitária, além de medalhista olímpica. É uma honra estar na sua presença, Aida. Eu sempre digo que jovens como eu não estariam nos lugares que estamos hoje se outras mulheres construíram essa possibilidade tempos atrás, e considero certamente uma das mulheres que abriu o caminho para que eu também pudesse estar aqui. Convido para falar agora, representando a Comissão Estadual
de Esporte da Alerj, a minha querida Sonela TG, representando também a União Brasileira de Mulheres, entidade que há anos realiza aí o trabalho de conscientização e luta contra todo tipo de violência à mulher. Vou te passar um beijo. Boa noite a todas, todes e todos. Querida Valquíria, muito honrada de estar aqui, em particular em nome da Rejane, que tem uma reunião hoje, mas que é sim, né, membro da nossa Comissão de Esporte e principalmente presidente da Comissão de Direitos da Mulher. E aqui, Dona Ida, que eu estou honrada de homenagear em nome da nossa deputada. E nos parece, gente, que esse momento é um momento crucial quando a gente vê a necessidade de enfrentar de frente as políticas públicas para a revelação da potência feminina. E, mais do que isso, o resgate histórico da potência das mulheres negras nesse país. E o fomento ao esporte, o fomento às modalidades esportivas é uma questão que nós não podemos deixar de matricular como a luta pela emancipação feminina, com o resgate da vocação de dezenas de meninas e jovens que a Ida representa tão bem. Quanto de resiliência, quanto de sublimação não tem nessa história. E é fundamental que a gente possa deixar de ter só o esforço individual, mas ter ação de Estado para fomentar essas políticas. É fundamental que mulheres como a Ingrid, que é esse diálogo geracional que você está fazendo aqui, possam deixar de implorar por patrocínio. Políticas públicas que, infelizmente, esse governo federal vem dilapidando e que estavam sendo construídas e nos permitiram, inclusive, que nós tivéssemos mais medalhas femininas, agora em Tóquio 21, do que medalhas masculinas. Então, em nome da deputada enfermeira Rejane, nós que somos de um grupo coletivo feminino de 35 anos, que é a União Brasileira de Mulheres, só temos a agradecer a esse belíssimo depoimento de vida, de saberes que a Ida nos traz. E, particularmente, Niterói é sim um celeiro de atletas, mas é normalmente um celeiro de atletas ricos, de esportes privados. E é essa revelação que essa cidade demanda. Entendeu? Mais e mais integração e mais respeito ao conjunto da nossa cidadania. Dona Ida, muito honrada de estar na mesa com a senhora. Parabéns, vida longa a uma mulher com tanta energia. Obrigada, Sônia. Vou passar agora a palavra para a querida Joana Rafael. Joana, que coordena o Observatório de Promoção da Igualdade Racial, que é uma iniciativa que nasceu nessa gestão, do nosso município, a partir da criação da Secretaria de Direitos Humanos, que dá o pontapé para a criação do Observatório, que eu tive a felicidade de, por acaso, conduzir a apresentação do Observatório nessa casa. E é uma iniciativa muito necessária para combater exatamente isso que a gente detecta aqui, de falta de investimento e de falta de descoberta. Aonde estão essas nossas potências que nós não encontramos? E o Observatório é uma iniciativa que busca levantar esses dados para encontrar aonde está a população negra da nossa cidade e, consequentemente, aonde estão as nossas potências esportivas na juventude negra. Então, passar a palavra para você, querida. Boa noite a todas, a todos e a todos presentes aqui nesse momento. Te saúdo, Valquíria. Agradeço a Deus sua vida, suas iniciativas. Aida, você é fantástica. Vou sempre te olhar com carinho e não vou negar não, um tantão de inveja, porque é lindo.
Eu sempre digo que sentimentos assumidos você se relaciona melhor com ele e não dá vazão ao lado negativo que ele tem. Concorda comigo? Professora, também é um prazer ter você aqui. Levo meu abraço para a enfermeira Rejane. Mas eu quero partir, a gente acabou de cantar, né? Gigante pela própria natureza. O país é gigante mesmo, gigante de gente, gigante da gente. E como isso me impressiona, porque se não fosse esse tamanho gigante que a Ida tem dentro dela, que desenvolveu, não teria ido tão longe e não teria aberto tantos caminhos, para que eu olhe agora e eu veja ainda gente muito jovem que ainda vai chegar e que vai trilhar caminhos. Como tudo na vida, Valquíria, é incrível, gente. Não existe coincidência. Existe um universo que conspira a favor. Estou sentada aqui hoje, mas quarta-feira eu acabei de participar de uma ação da FLUP, né, que é a Feira Literária das Periferias. E eu participei do Cartas, né, para a Esperança para Santa Cruz. Eu nasci em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. E a homenageada que eu escolhi, ela se chama Giane Oliveira e ela está à frente de um projeto social dentro da favela de Antares, aonde as pessoas enxergam lixo. Giane, mulher negra, potente, formada em educação física, descobre verdadeiros diamantes que ninguém enxergava. É do esporte, através do judô, através do futebol americano, que ela tem feito com que várias crianças se destaquem e que ganhem medalhas. A maior dificuldade dela é a mesma da nossa menina agora à tarde. Patrocínio. Por quê? Ela fala que na história dela, ela fazia as seletivas, tinha oportunidade de ir ao exterior, mas por falta de patrocínio, ela não pôde. A mãe guerreira, forte, como aquelas que nós temos e que a Ida também é. Fez tudo o que pôde, mas as viagens ficaram no campo nacional. Ela não pôde fazer as viagens ao exterior, que com certeza também teria trazido medalhas. Hoje o sonho da Giane é conseguir ir a uma Olimpíada como árbitra, porque ela é árbitra de judô. Gente, isso ainda é muito doído na gente. Estou falando do Rio, mas aqui em Niterói, a gente tem muito jovem querendo caminhos, fazendo seus treinos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas ali no Caramujo a gente tem um programa, né? Ali a gente tem um parque esportivo, que tem jovens nossos treinando arco e flecha, que é um dos esportes mais caros que nós temos. Porque aquela flechinha custa 5 mil reais. Como que um menino pobre, nosso, vai praticar? E aí eu me reporto a minha história. Eu sou mãe de atleta de alto rendimento. Meu menino mais velho, Sérgio Rafael, nadou durante muito tempo. Foi campeão de natação e campeão de triatlo. Mas tudo isso porque a gente encontrou o cara que era treinador da Sandra Soldan. O neném nos ajudou bastante. Mas as bicicletas, você coloca aí, meu filho hoje tem 29 anos, você coloca aí 15 anos atrás, 16 anos, comprar essas bikes lindas e maravilhosas para ele treinar na madrugada, 2.000, 3.000 reais. E sendo pai, trocínio, né? Porque a gente não tem quem banque essas coisas para a gente. Ele acabou mudando para o futebol e no futebol ele mora fora do país atualmente. Mas eu sei bem o que é isso, você bater de porta em porta, às vezes até para conseguir uma bolsa de estudo, para que ele consiga conciliar os horários. Você tem um moleque de 14 anos que treina de madrugada, pedalando, que corre no final da tarde na UF, que na hora do almoço, que era o único horário que podia ser gratuito, ele nadava ali no centrinho, no pé pequeno. Sei bem o que é essa luta. Sei bem o que é essa superação, como que nós pais, às vezes, chorando porque a gente não tem como comprar o material que precisa. Traz uma agonia tremenda no nosso coração, porque nosso filho tem sonho, nosso filho quer ir, e a gente não tem como financeiramente bancar. E você bate na porta da prefeitura, na porta do... Não tem. Mas eu tenho certeza que se meu filho fosse branquinho de olho azul, ele tinha conseguido muito mais do que ele conseguiu. Passa pela cor. Infelizmente, passa pela cor.
Nós somos literalmente gigantes, porque temos sobrevivido no meio disso tudo. Lá na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, onde eu estou lotada, a gente cansa de ver situações que são exatamente por uma questão de racismo, que nós somos impedidos de chegar. Mas a gente olha para a Ida e para as Aidas que Niterói tem, que esse Brasil tem, a gente diz assim, não vamos desistir não. A gente vai continuar avançando. Eles vão ter que nos engolir, porque esse solo é nosso, nós construímos ele. Quando a gente olha para a Valquíria, olha para a Verônica, olha para a Bênia aqui dentro da nossa Câmara, é para ser exemplo para vocês que estão aqui. Na pegada delas, vocês têm que vir. Tem que sentar aqui com a autoridade. Sabe para quê? Para votar as políticas públicas do município. Quando eu estou lá no observatório e a gente começa a ver as estatísticas, nós queremos nos ver nas estatísticas melhores da cidade. E não naquelas que nos trazem lágrimas. Não naquelas que nos trazem sofrimento. Eu não quero saber do meu menino morto. Eu quero eles vivos praticando esportes. Eu quero vê-los professores de educação física, de geografia, de história. Escolham como a Ida se tornou. Eu quero que eles desenvolvam essa resiliência, que ainda não alcançando tudo aquilo que sonhou, mas que tenha voado muito mais alto no salto. Não é só as pernas que voam, é uma vida que voa para chegar mais longe. E para isso, nós que estamos aqui, dentro da prefeitura, pensando em políticas públicas, dentro de uma Assembleia Legislativa, nós precisamos fazer ainda mais. Mas os pequenos gestos contribuem, porque eles reconhecem e engrandecem aqueles que já fizeram e que palmilharam o caminho para a gente passar. Assim como todo pai e toda mãe pega um filho e lança como uma flecha para ir muito mais longe, somos nós nas políticas públicas, Valquíria. A gente está aqui para fazer acontecer o que não fizeram, ou o que fizeram que não alcançou o resultado que a gente queria. Porque às vezes a gente vota a lei aqui dentro, mas a prática dela acaba não acontecendo. Então nós precisamos voltar, refazer, cobrar. E também fortalecer pessoas como Valquíria, que tem guerreado aqui como uma leoa. Então ela fala assim, onde é que essa menina arranca toda a força? A menina é forte, a menina é criativa, ela é valente. Ela sobe no carro que assusta. E as pessoas têm medo de você. Mas isso é lindo, porque cada um, da sua forma, vai fazendo acontecer a melhoria, especialmente para o esporte. O esporte não só livrou meu filho, mas tem livrado muitos outros das tentações, dos caminhos que podem levar à morte. O esporte forma cidadão, sabe, forma pessoas mais disciplinadas, com visão, com foco. O esporte tem um grande poder dentro dele. Então nós precisamos, nas nossas escolas, continuar estimulando para que mais meninas, mais meninos queiram seguir as pegadas da nossa querida Ida e também da Valquíria. Mas para tal, a gente tem que brigar por políticas públicas e cobrar as políticas públicas para que nós tenhamos diferença. Não basta ter uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos com Rafael Costa à frente. É preciso um povo niteroiense olhando para a camada da população que ainda precisa de muito mais investimento. Nós temos que pensar, Niterói, no seu total, sua população, 33%, 35% é que são de negros. Sendo que a concentração maior está na Zona Norte, passa de 70%. Então eu preciso olhar para lá. Está lá no Fonseca, no Barreto, a minha responsabilidade de levar muito mais parque esportivo, de levar muito mais ações, de implementar novas políticas dentro das próprias escolas, de colocar barreiras de proteção para que as nossas crianças que ali estão voem alto, faça a diferença.
Porque uma Niterói de DH alto não pode passar pela rabeira de estar lá atrás no racismo, ser lanterninha. E aí, cada vez que um menino, uma menina nossa ganha uma medalha, a gente tem que vibrar. E eu vou dizer assim, tem que carregar, levar em carro aberto. E não é só passar aqui na Amaral Peixoto, não, porque é moleza. Tem que levar lá no morro e desfilar de carro aberto para que as crianças vejam. Porque quando um vê o outro vencendo, Valquíria, ele fala assim, eu também quero. Quando eles veem que um viaja, ficou no hotel bonito, comeu comida boa, que tinha van para levar para lá e para cá, ele fala assim, eu também posso. Porque não é só, gente, é muito foco dos projetos querer pegar apenas os excelentes para subir. Mas quando eu pego o excelente para subir, eu tenho que dar condições daquele que eu considero mediano do meu ponto de vista técnico, dele também se desenvolver e chegar o mais alto possível. É muito importante isso. Na vida, alguns correm maratona, outros correm 100 metros. Mas não importa. Quando nós chegamos na linha de chegada, quando a gente atravessa, a gente é vencedor. E é para lá que a gente vai, eu acredito. Abraços, Aida. Continuo te amando a vida inteira. A vocês também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Joana, sobretudo pela doçura e inspiração. Eu quero citar aqui a presença do professor Paulo, que é um querido militante e ativista da cidade de São Gonçalo, onde foi vereador. A Maria, presidente da União da Juventude Socialista, que está aqui também com a gente, entidade que luta pela nossa juventude no Brasil inteiro. E agora, sem mais delongas, passar a palavra para a estrela da nossa noite, a querida Aida dos Santos. Em primeiro lugar, boa noite a todos e agradeço a Valquíria por esse convite para estarmos aqui. Nós estamos falando sobre racismo, né? O pessoal agora fala que é bullying, apelido que é bullying. Não, é racismo. Eu sofro racismo desde de infância. Na minha época, no colégio, eu estudava tabuada. E quando eu errava a tabuada, a professora falava negra, crioula, feia, e batia com minha cabeça no quadro. Então, eu venho recebendo racismo desde pequena, entendeu? Os jogos que tinham aqui em Niterói, colegial, né, dado para a prefeitura, eu fui jogar, aluna do Leal, fui jogar voleibol no Caio Martins, eu era a única negra que estava jogando, tanto do meu lado, do meu time, como do adversário. Aí eu ouvi da arquibancada, né? Sai daí, crioula, seu lugar é na cozinha. Quando terminou o jogo, eu pedi o microfone e falei, meu lugar sim, é na cozinha, no quarto, na sala, mas também é numa quadra de esporte. Isso eu respondi. Apesar de ser nascida e criada no Morro do Arroz, né? Na época do primário, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, fui faxineira, fui servente de pedreiro do meu pai, entendeu? Além disso tudo, eu consegui fazer, eu passava fome, desmaiava, né? Eu fiz três cursos superiores, Geografia, Educação Física e Pedagogia, entendeu? Até hoje, com 84 anos, ainda faço esporte, master, faço de voleibol. Que na minha época, sempre gostei de voleibol, não sabia que era atletismo. Mas diziam que negro não fazia voleibol, só branco. Então eu fui para o atletismo, entendeu? E como foi dito aqui, né, que o esporte é alavanca, Niterói é um celeiro, mas acontece que tem que ter alguém para trabalhar, fazer na base, né? Ninguém quer trabalhar na base, todo mundo quer pegar atleta pronto, né? Aí o pessoal me pergunta, como você foi chegar numa Olimpíada? Entendeu? Antes da Olimpíada eu fui campeã carioca, fluminense, sul-americana, pan-americano, ibero-americano. Para brasileiro e sul-americano, não tem que fazer índice. Tem que ser os 3 primeiros de cada modalidade. No meu caso, atletismo, né? Eu fazia salto em altura e pentado. Pan-americano precisava de índice. Eu fui a 2 pan-americanos, tirei em terceiro lugar, medalha de bronze. E na Olimpíada, em 64, no Japão, eu não estava cogitada a ir participar da Olimpíada.
Aqui no Brasil, o atletismo estava cogitado. A Érica, do Flamengo, inclusive eu servi até de coelho para ela, não sei se você sabe o que é coelho, e o 4 por ser masculino. Esses 4 revezamentos com ela, esses 5 estavam convocados. Eu não estava. Mas todo ano no atletismo tem um campeonato chamado Troféu Brasil. E eu fui competir, né, com o meu clube, né, pelo Botafogo, em São Paulo, em Santo André. E lá eu soltei 1,65 m. E a Maria da Conceição Cipriano soltou 1,71 m. Então, quando terminou a competição, falaram, as únicas do Brasil que conseguiu índice ainda é você e a Cipriano. Porque o índice é 1,65 m, você fez, e a Cipriano ultrapassou o índice, ela fez 1,71 m. O que nós pensamos? Bom, estamos convocados, fizemos o índice, então vamos treinar para melhorar. Nos obrigaram a fazer 6 eliminatórias. Tinha competição em Minas, a gente ia, em São Paulo a gente ia, no Rio Grande do Sul a gente ia, em Pernambuco a gente ia. Não sabíamos por quê, fazendo competição. Nessas todas eliminatórias, eu fiz 1,65 m, né? Confirmei que era o índice. A Maria Conceição Cipriano, nem 1,65 m ela conseguia, 1,60 m e não fazia mais. Quando chegou em setembro, a competição na Olimpíada de Tóquio foi em outubro. Recebi um recado que tínhamos que, era o último dia que o COB tinha convidado para fazer um índice. Tinha que fazer. Eu e a Conceição Cipriano, nós podíamos ir para o Maracanã, ficar concentrada de manhã, e a eliminatória foi, aliás, às 15 horas. E eu falei para minha mãe, eu tenho que fazer essa eliminatória, que é a última. E ela falou, não, você pode até ir, mas você vai ter que carregar água, lavar a roupa, arrumar a casa, fazer comida, depois você vai. Então eu fiz tudo isso. Quando cheguei no Maracanã, fui para o meu técnico, olha, eu vim aqui só para dar satisfação, eu não quero Olimpíada, nunca fui Olimpíada. Ele falou, mas você não se concentrou? Não. Eu falei, me concentrei, carregando água, lavando roupa, cozinhando, então eu não quero. E ele insistiu, e eu fui, saltei. Aí tornei fazer o índice, 1,65 m. E a Maria Conceição Cipriano, ela não conseguiu o índice. Aí falaram assim, agora só vai a ida, né? E aí, e como é que vai ser? A Olimpíada já era em outubro, só tinha um homem convocado na delegação. Aí falaram, como é que vai ser? Não tem uniforme para ela. Aí eu falei, eu tenho um uniforme de outros campeonatos. Você é a única mulher, você vai com esse uniforme mesmo. Foi o uniforme que eu desfilei. E chegando lá, não tinha técnico, né? A minha vida lá era chorar, todo dia. Lá tinha muita bicicleta, eu ficava andando de bicicleta e chorando. E vi as meninas treinando, né? Yolanda Balas, eu lembro da Romina, tinha 3 técnicos, eu tinha 2, eu tinha 1, eu não tinha nenhum. E eu ficava olhando e chorando. Quando guardava o material, né, que acabava de soltar, eu ia atrás do japonês, por mímica, batia nas costas dele e apontava o material que eu queria treinar. Ele colocava, eu treinava. Se eu estava dando certo ou errado, não sei, eu treinava. Na semana da competição, não tinha sapato para saltar. Aí um colega meu cubano me viu chorando e falou, o que te passa, Brasil? Eu falei, passa tudo, eu não tenho sapato para competir. Aí me levou na loja Adidas. Chegou lá na Adidas, eu tinha por direito, eles me deram um sapato de prego, um tênis e uma bolsa. Aí quando for ver a relação do Brasil para dar baixa no meu nome, não tinha o meu nome. Tive que devolver todo o material. Continuei chorando. Aí fui levando um Puma. Chegou no Puma, aconteceu a mesma coisa. Aí o dono da loja lá ficou com pena de mim e falou, eu vou te dar um sapato de Sprinter. Sprinter é de corredor de 100 metros. Porque para salto em altura, no pé de impulsão, existe 2 pregos no calcanhar. Aí eu falei, ou eu vou com esse sapato de corredor de 100 metros, ou então eu vou ter que saltar descalça, né? Aí eu fui. Na velha competição, eu falei para o dirigente, amanhã é a competição, como é que eu vou chegar no estádio? Ele falou, apareceu um jipe aí, vai te levar. Realmente, apareceu um jipe, me levou, chegou na porta do estádio, ele me deixou na porta do estádio e foi embora. E eu fiquei perdidinha. O que eu faço? E aí eu entrei no estádio, sorte minha que eu conhecia uma menina que era do Canadá e outra que era dos Estados Unidos, que já haviam competido comigo. Então, aonde elas iam com o técnico delas, eu ia disfarçadamente atrás, né? Como não estivesse vendo nada atrás. Aí eles entraram numa sala, e eu entrei nessa sala. Nessa sala, os técnicos com as atletas, bancos laterais,
e no meio tinha um painel com vários números. Aí o técnico ia, adicionava o painel correspondente ao número da camisa do atleta. E eu falei, isso deve ser responder chamada. E meu número era 22. Aí eu fui no 22, fiz a mesma coisa. Né? Mencionei, abiscou, eu falei, então eu já respondi a chamada. E na hora da competição, o local de salto na altura chamamos de leque. Então, como era muito atleta, metade de uma atleta foi para um leque, a outra foi para outra. Sendo que aqui no Brasil, todas as 6 eliminatórias, eu só soltei em 65. Tentei em 68, não conseguia. E para a final, lá, eu tinha que fazer 1,70. Mas eu estava com tanta raiva daqueles brasileiros que estavam lá, delegação só tinha homem, né? E atletismo, eu era a única do atletismo, a única mulher da delegação. Eu falei assim, eu vou conseguir, nem que eu quero meu pescoço, eu tenho que ir para essa final. E aí fui competir, aí fiz 1,70. Aí foi um índice, né? Fiz 1,70, índice. E aí tinha que ir para a Vila Olímpica para voltar depois para a final. E aí eu rodei estado inteirinho, não vi uma bandeira do Brasil. Eu falei, o que eu faço? E na eliminatória, eu torci meu pé. Então fiquei mancando, tendo que almoçar, precisando descansar para vir na final, e não conseguia nada. Aí eu entrei no restaurante dentro do estádio, apontei chuchu com camarão, almocei, e uma menina que me viu cubana, outra cubana, a amiga ali na cozinha, me viu mancando, falou, o que te passa? Aí ela chamou o médico de Cuba, ele fez uma botinha de espaladrapo no meu pé para mim poder ir para a final. Aí fui para a final, começar tudo de novo, né? Aí na final eu soltei em 74. Depois, em 74, já estava tão cansada que eu não tinha condição psicológica para continuar na prova, mas eu estava ali e tinha que saltar. E depois eu tomei o conhecimento que até em 74 eu estava na frente da Rússia, que eu passei todas as alturas de primeira, ela passava de segunda e terceira. Aí depois ela passou 1,76, eu não passei, mas até então eu não sabia nem que local que eu estava. Chamava da Brasil Noné, eu ia e saltava. Quando terminou, que eu tomei conhecimento, que eu tinha ficado em 4º lugar. Entendeu? Mas aí, para voltar para a Vila Olímpica, é fácil, né? Porque todo mundo vai para lá, eu peguei um ônibus e fui para lá. Chegou lá os brasileiros. Você ficou em 4º lugar, eles sabiam antes do que eu. Falei, 4º lugar? Comecei a dar uma dessa, torci por você. Falei, não torceu não. Porque tempo não tinha televisão. E eu não vi um brasileiro lá, entendeu? Mas antes disso, quando eu comecei a fazer atletismo, que era de Fluminense aqui de Niterói, e depois fui para o Vasco, lá no Rio, os dirigentes do Vasco davam dinheiro para passagem. Não para treinar todo dia, tomar 3 ou 4 dias na semana para treinar. Mas minha mãe e meu pai pegavam o dinheiro para comprar café, pão, aí eu não ia treinar, ficava em casa. Mas dia da competição, eles vinham me buscar. Eles vinham buscar, porque eles deram dinheiro, eu não fui treinar, eu ia treinar. Aí chegava em casa com medalha, minha mãe, esse tal de atletismo é fácil. Você não treinou e ganhou medalha de 1º lugar? Aí eu chegava com a medalha, meu pai falou, essa medalha deu dinheiro? Eu falei, não deu dinheiro. Ele falou, não, medalha não é barriga de ninguém, não. Você tem que trabalhar para ficar em casa e você vai sair desse esporte. Aí eu passei a treinar, espero que ninguém faça isso, comecei a treinar escondido. Uma colega que era vizinha minha, eu morava no Morro do Arroz, eu morava no Morro do Estado, ela no Morro do Estado. Ela me dizia para o meu pai que eu ia com ela para ver ela treinar, mas eu estava treinando escondido, né? E quando eu vim da Olimpíada, ela falou, melhorou quando você veio da Olimpíada para o seu pai? Eu falei, continuou a mesma coisa. Para eles ganharem medalha, não ganhar medalha, eles queriam que fosse dinheiro para ajudar no sustento da família. Entendeu? E estudar, se não fosse esporte, eu não teria uma bolsa de estudo para estudar. Naquela época era Grana Filho, que nem tem mais Grana Filho, né? Eu estudei na UF, estudei na UFRJ, né? Fazendo educação física e pedagogia, eu fiz na Gama Filho. Mas se não fosse o esporte, eu não chegaria onde eu cheguei. Por isso que eu falei, esporte e educação. Ok? Essa é a minha história.
Jesus. Me arruma aqui um café, João, né? Pelo amor de Deus. Eu vou abrir para as falas do plenário. A primeira inscrita é a querida Irene, da União Brasileira de Mulheres. Logo eu ser a primeira a falar, né? Difícil. Mas, de qualquer maneira, é uma honra também estar aqui, né? Não podia deixar de hoje estar presente aqui essa homenagem. Saudar essa mesa potente, né? Em nome da nossa querida Valquíria. Eu sou da União Brasileira de Mulheres, das entidades feministas, mas que também faz o debate de igualdade racial, de todas as formas de discriminação, né? Na cidade a gente atua no Conselho Municipal de Política para as Mulheres, na promoção da igualdade racial, na economia solidária. Temos um braço grande no movimento social na cidade. E por onde estamos sempre debatendo a questão desse racismo que assola esse país, né? Trago aqui o abraço da Vânia Bretas, que é a nossa presidenta estadual, uma mulher negra que morava aqui em Niterói, que construiu muito, né, a questão das mulheres e a questão também da discussão de igualdade racial. Hoje eu acho que homenagear a Dona Ida e a Ingrid é uma coisa importante, eu acho que abre espaço para a gente poder ampliar esse debate aqui na cidade, né? A gente realmente fala de Niterói, é um município que está um ponto fora da curva, mas eu acho que muita coisa precisa também ser publicizado, ser divulgado, né? Essa questão da implantação das políticas públicas, por exemplo, na Zona Norte. Eu moro na Engenhoca, né? Hoje, o partido que eu milito, o PCdoB, ele tem uma proposta de política cultural para a região norte, e eu espero que a gente consiga implementar, porque isso vai fazer chegar mais debates, né, mais meninas que cheguem a Dona Ida, que conheçam o Complexo Esportivo do Caramujo, que eu pessoalmente já estive lá, um trabalho importante na cidade, mas que muita gente que é de Niterói sequer conhece, sequer foi lá ver como funciona, né? Então, eu acho que é importante ter Valquíria, ter Bene, ter Verônica, mas também ter toda uma cidade comprometida com esse debate na cidade, porque, assim, falar do esporte da elite é fácil. A Rebeca foi uma desponte, né, na Olimpíada agora, mas ela teve um outro caminho, ela teve que abrir mão também, por exemplo, da família para poder estar lá. Né? Então, eu acho que quanto você perde também, quando você consegue um patrocínio importante, mas você precisa abrir mão de estar com a sua família. Não dá para conciliar tudo. Então, tem que fazer escolhas, é difícil. Mas eu espero que com essas gotas, né, com esses copos e com esses baldes cheios de esperança, que a gente consiga elevar o patamar da discussão do esporte aqui nas cidades. Por hora, dentro do meu luto, é o que eu estou podendo fazer. Obrigada, Irene. Uma das nossas mulheres inspiradoras e lutadoras aqui da luta das mulheres dessa cidade. Quero convidar agora o mestre Zezeu, capoeirista, outro setor que precisa de muito apoio, investimento e visibilidade, uma arte tradicionalmente negra e que faz parte da identidade cultural do nosso país, que merece todo o nosso reconhecimento. Obrigada pela presença, o tempo é seu. Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu dos Santos Felipe. Nós temos alguma coisa em comum, viu? E sou conhecido no mundo da capoeira como mestre Zezeu. Gostaria de saudar aqui a Ida, a que está sendo homenageada, a vereadora Valquíria e as componentes aqui da mesa, a todas e a todos. Dizer que realmente foi falado aqui sobre o racismo, né?
sobre alguns tipos de preconceitos. Como capoeirista, já sofri muitos preconceitos, né? Não só eu, como meus alunos também. A gente sabe que é muito difícil, que é uma luta, é uma cultura que veio dos escravos, né? Da escravidão. O negro escravizado, aliás, não é escravo, escravizados, criaram a capoeira para se libertar e conseguiram se libertar. E até hoje, nós conseguimos, através da capoeira, nos libertar de muitos preconceitos, de muitas barreiras. A capoeira a gente dá muito salto, sabe? A gente também dá muito salto na capoeira, né? Eu me lembro de ter conhecido a senhora no Caio Martins, se não me falha a memória, só tinha uma sala lá, né? Eu sou da Zona Norte, eu moro no Fonseca, né? Mais especificamente na Tenente Osório, e nós temos uma sede no Caio Martins, a instituição que eu faço parte. Nós somos ponto de cultura em Niterói, que se chama Grito de Liberdade. E nós sofremos muita pressão lá no Caio Martins, né? Para entregar as salas, né? Principalmente nós negros, né? Porque os brancos não sofriam tanta pressão assim. A senhora tinha uma sala, eu tinha uma sala do lado de vocês lá. Até cheguei lá a tirar algumas fotos. E eu via a pressão, quando mudava a direção do Caio Martins, havia pressão para que alguém que tivesse uma sala que fosse negro, para que deixasse aquela sala. A capoeira conseguiu resistir até hoje. Porque eu falei, só saio daqui, né? Com a ordem de despejo. E quando chegar a ordem de despejo, eu vou descer com o pessoal da comunidade para perguntar por que veio essa ordem de despejo. E até hoje essa ordem de despejo não chegou. Sabe por quê? Porque eu tive a coragem de dizer o seguinte para eles: nós não vamos nos calar. Se tentar tirar a gente daqui, esse espaço nós conquistamos. Para tirar a gente daqui, realmente tem que ser através de uma ordem de despejo. Isso eles nunca conseguiram até hoje fazer. Apesar de eu morar na Zona Norte, isso não quer dizer que a gente não possa ter uma sede na Zona Sul, onde a gente atende toda a comunidade ao redor ali do Caio Martins, né? Pé Pequeno, né? O Cavalão, enfim, toda aquela área ali, né? Até o pessoal lá da Ataraia descia, enfim, da Garganta. É importante dizer que me inspirou muito o depoimento da senhora. Esse depoimento, né, a gente fala da ancestralidade, que a capoeira luta para ter, nós lutamos hoje para ter capoeira nas escolas municipais de Niterói, porque eu fui que implantei a capoeira nas escolas, mas escola particular. Hoje, 90% das escolas e creches particulares de Niterói tem capoeira, e as escolas públicas não têm. Por quê? E as escolas públicas, nós sabemos que as escolas públicas estão, na sua maioria, nas comunidades de Niterói. Então nós precisamos, vereadora, lutar, né, com esse objetivo de colocar a capoeira nas escolas. Né? Dizer que eu estou muito emocionado, né, em estar aqui, poder depois de ouvir tudo que eu vi aqui, né, poder dar algum depoimento, falar um pouco sobre essas ligações que tem com relação ao racismo, ao preconceito, como o povo negro, né, os pretos e as pretas, principalmente da cidade de Niterói, que é a cidade mais racista que tem, sofre com isso. Né? E dizer que, como eu falo com a questão que eu estava falando aqui, qual é a ligação da capoeira, da ancestralidade com relação ao que ela falou aqui. As crianças das escolas públicas precisam ouvir a senhora. A senhora precisa, né, parar falando sobre essas questões que a senhora acabou de falar aqui agora. As crianças que são o nosso futuro precisam ouvir essa história. Eu estou até arrepiado aqui agora. Né? Elas escutam as histórias dos capoeiristas mais antigos, escutam a história, mas precisam escutar a história também de uma pessoa que passou pelo que passou, está aqui hoje dando esse depoimento e conseguiu vencer. Parabéns e muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar aqui. Obrigada, mestre Zezeu, pela sua luta principalmente. Deixa eu... Peraí. Meu Deus, perdi minha lista. Ai, Jesus. Não, gente. Agora eu vou convidar a minha querida companheira de muitas lutas e uma mulher que carrega uma luta muito brava aqui na nossa cidade, que é a defesa dos familiares de egressos do sistema prisional, a minha querida camarada do Morro do Estado, Cláudia Alexandre. Nossa, boa tarde à mesa. Ei, quando eu crescer, eu
quero ser igual a você. Obrigada. Não, deixa crescer. Desculpa, a senhora me emocionou muito. Eu me arrepiei. E eu estou assim, agradecida, porque não foi só eu, uma menina que sofreu quando criança e que teve que fazer os afazeres de casa para depois ter direito a estudar, pelo menos ir para o colégio para fazer o beabá. Me lembro bem, eu fui uma criança que sofri muito, oriunda da Cidade de Deus, nascida e criada na Cidade de Deus, e naquela época, nossa de pequena, as nossas mães tratavam a gente como empregada doméstica. Era muito difícil, era muito ruim. Eu tive muita dificuldade também. Obrigada, viu? Nossa, obrigado, Valquíria, por ter trago essa questão e essa homenagem a essas mulheres. Nossa, estou arrepiada. Cada vez mais, né? Aqui todos os nossos companheiros já me conhecem. Cláudio Alexandre da AFAP e também militante do PCdoB. Eu tenho orgulho de dizer que sou do PCdoB. Ontem esqueci de falar isso lá, mas eu estou dizendo aqui agora e quero agradecer também. Eu só vou puxar um pouquinho do que está acontecendo agora no nosso estado, no nosso país. É rapidinho também. E que está me chamando muita atenção e eu estou muito preocupada com essa situação, que é a questão dos nossos precatórios. Então eu queria agradecer ao PCdoB por não ter votado a favor dessa PEC, que eu estou muito triste por isso, porque os precatórios, muita gente nem sabe o que é precatório, mas o precatório nada mais é que direito de ganho judicial da justiça, de um filho que morre, de algo que nós perdemos, de um parente que morreu e não recebeu. Precatório é isso. E o governo está dando calote sim no povo brasileiro. E se o povo brasileiro começar a raciocinar que o que ele está fazendo é roubo, literalmente, porque mudar um plano do Bolsa Família para um outro plano que só vai durar 2 anos, isso é covardia. Isso é covardia com a população que já está sofrendo durante essa pandemia gravíssima. Uma pandemia que maltratou muito, mas maltratou todos nós. Todas nós mulheres, muitos homens, muitos trabalhadores informal e formal, os empresários pequenos, vendas, todos nós fomos muito prejudicados. O gás chegou a R$140. Gente, olha, é surreal. Não que isso já não tivesse acontecido antes, já aconteceu antes, eu me lembro muito bem, até dos anos de 1990, de 1988 até 1995, nós passamos por essa privação também, dessa perca, desses percalços da fome, da falta da carne, da falta do alimento, das filas eminentes para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Quem lembra disso, quem é da minha idade, 51 anos para lá, sabe muito bem que nós passamos por isso. Essa falta de comida, filas de pessoas que praticamente estavam na miséria. Não é diferente do que está acontecendo agora nesse governo não, tá? Tem nada diferente, está tudo igual. Infelizmente, isso me causa muito... Eu não sei, eu acho que a questão social está muito ruim. E eu fico muito triste com essa situação. Eu quero aqui também dizer, eu estava até reportando em Samácio, aqui tem umas pessoas aqui que são da saúde, Irene é da saúde, nossa companheira, a questão de uma doença que ela é desconhecida, quase que desconhecida para alguns, e que na época me disseram que essa doença era só de negros, e não é, que é a falcemia, que se chama anemia falciforme. Temos que dar maior atenção para essa doença. Agora não é só com os negros, tá? Agora brancos também têm essa doença. Infelizmente,
eu fui muito mal assessorada na época. Minha filha, Adriele Alexandre, hoje está aposentada pelo LOAS, mas ela só se aposentou aos 21 anos de idade. Até completar essa idade, o governo entendia, o INSS entendeu que eu tinha condições de sustentar e de custear a vacina de R$300 que ela precisa tomar. A Adriele tem anemia falciforme, por desinformação minha, que eu não tive informação, só vim ter depois, muitos anos depois. Isso é uma questão que tem que ser abordada para a gente poder, tá, Val, isso pode ir encaminhar para o seu mandato, para nós abordarmos essa questão da doença que é a falciforme. Anemia falciforme, é muito séria, muito grave. A Adriele ficou internada por diversas vezes e eu sou evangélica. Eu vou dizer para vocês, meus amigos e companheiros, eu não confundo as coisas. As religiões, nós somos irmãos. Então eu amo todos os meus irmãos do candomblé, todos os meus irmãos que são... Mas eu sou cristã. E quando o médico falou para mim, olha, sua filha não chega a 9 anos de idade, eu falei, epa, a última palavra quem vai dar para você é meu Deus. Então esse Deus que eu sirvo, ele vai me dar a última palavra. E hoje a Adriele está com 22 anos. Ela é design de sobrancelha, ela é empresária e está aposentada. Esse é um caso de abordagem da questão da saúde e os assistentes sociais começar a dar um informe correto para a família e não dizer para a família que o filho vai morrer. Literalmente. Eu ontem falei que eu sou mãe solo, criei sozinha, enterrei 2 sozinha e já estou terminando. E agradeço muito. Entendeu? Então está aqui, a Adriele está aí com 22 anos. Desculpa, estou terminando. E eu agradeço, eu só trouxe esse tema, porque o tema é da saúde. E o esporte, então, nem se fala, viu? Muito obrigada a vocês todos, tá bom? Boa tarde, Val, parabéns. Eu queria agradecer a Cláudia pelas contribuições. Penso que ela falou, não acabei nem falando do esporte, mas todos os temas que se relacionam à população negra de alguma maneira se interligam. Queria te falar muito rapidinho que eu tenho anemia falciforme do tipo considerado leve ou moderado. Então, não tenho os mesmos efeitos, sofro eles de menor intensidade, mas a vida toda tive impedimentos como não poder fazer esporte. Por exemplo, eu busquei dados sobre isso no município e recentemente recebi da Glória. Inclusive, já comecei uma conversa com ela para que a gente trate, pelo mandato, esse tema de que aqui no nosso município nós temos um acompanhamento de anemia falciforme até os 15 anos de idade no Getulinho. É a única unidade de saúde que faz acompanhamento e depois dos 15 anos de idade a gente não sabe para onde esses jovens vão. Eu só descobri que tinha doença falcêmica com 10 anos de idade, quando desmaiei jogando futebol por falta de oxigenação no cérebro. E hoje a gente tem uma legislação que deveria detectar anemia falciforme no teste do pezinho e muitas unidades não realizam. É uma doença que não é exclusivamente de negros, mas tem maior propensão à incidência na população negra. Então é com certeza um tema ao qual o nosso mandato deseja se dedicar, até porque, né, é o tema da minha vida. Perco muitas agendas em função da minha condição de saúde. A minha equipe aqui fica apavorada. Queria continuar o convite das nossas falas. O Luga, que é da União da Juventude Socialista, produtor cultural do nosso município. Enquanto o Luga chega, registrar a presença do meu querido vereador, Paulo Eduardo Gomes, veio aqui prestigiar a nossa atividade. Oi, gente, boa noite. A Valquíria já me apresentou muito bem. É a primeira vez que eu estou falando aqui nesse plenário, então, se eu engasgar, eu peço desculpas. Mas eu acho que todo mundo aqui ficou muito emocionado com o depoimento da Ida, né? Eu queria te dizer, Ida,
que nós, jovens, da cidade de Niterói, negros, temos você, temos a Ingrid como muita inspiração. E isso é muito importante falar isso, porque o que essas mulheres aqui hoje falaram sobre inspiração e sobre representatividade, sobre reconhecer no outro, e sobre ser exemplo, né? A nossa juventude negra do nosso município muitas vezes não tem essa referência. Apesar de ter o polo esportivo lá no Caramujo, eu acho que, na verdade, deveria ter em todas as comunidades, né? Porque muito se diz, né, e hoje a realidade do Brasil é essa, que a juventude negra, ela realmente tem fome mesmo, né? E isso a gente sabe o culpado, a gente sabe que é o Bolsonaro, mas a gente não tem só fome de comida, a gente tem fome de cultura, a gente tem fome de esporte, a gente tem fome de lazer, porque esporte, a gente tem fome de saúde, né? O esporte é direito à saúde também. Esporte é direito a lazer. Hoje eu tive o prazer de participar, Aida, na Sala Nelson Pereira, do lançamento da carta da Secretaria das Culturas, dizendo que uma carta que se chama Cultura é Direito, né? E a gente sabe que esporte também é direito, né? É um direito tão quanto educação, é um direito tão quanto cultura, é um direito tão quanto a lazer, né? A gente não pode achar que o acesso ao esporte tem que acontecer só no Caramujo, a gente não pode achar que o direito a esporte tem que ser só da família Grael ou de qualquer instituição privada aqui da cidade de Niterói. Não pode ser isso. O esporte tem que ser aberto para o povo. A gente tem que pensar em políticas públicas e a minha organização, a União da Juventude Socialista, vem fazendo isso, né? Pensando políticas públicas para os jovens da cidade de Niterói. Então, eu queria trazer esse debate aqui. Falta política pública de inserção desses jovens periféricos, especialmente negros, no esporte. E é um dever nosso, um dever que a Valquíria tem feito aqui com o mandato dela aqui na Câmara de forma brilhante. Um dever pensar nesse tipo de política. Então, Valquíria, muito obrigado por essa sessão de hoje. Eu acho que essa sessão está sendo realizada, né, abrindo o Novembro Negro, e assim, não poderia ter acontecido de outra forma não seria tão brilhante quanto homenageando essa ancestral viva que está aqui ao nosso lado, né? Porque o que muita gente vê também é que só se homenageia as pessoas negras quando elas estão mortas. Ou eu estou errado, ou só homenagearam a Marielle quando ela morreu, ou só homenagearam outras pessoas negras quando elas morreram, né? A gente tem que homenagear em vida. Dizer a importância dessa pessoa. Não é representatividade por representatividade, porque aí não faz nem sentido. É representatividade por ser exemplo e por mostrar um caminho. Isso é a história, Aida. É uma história de superação muito linda que eu vou guardar no meu coração e vou levar como discussão para minha vida, né? Obrigada. E queria agradecer imensamente, Val, e agradecer a Aida por estar aqui, e agradecer todo mundo que está aqui, porque é isso, a união faz a força, e falar aqui pela União da Juventude Socialista é muito difícil, porque a gente pensa em várias coisas e às vezes não discute outros temas como deveríamos discutir, mas que aqui é uma oportunidade para a gente levar esse tema à frente e continuar debatendo e construindo. E é isso que nos faz estar aqui hoje, né? Abrindo esse Novembro Negro da melhor forma possível. Então, novamente, obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Luga. Convidar o meu querido professor Paulo, companheiro de muitas lutas.
Quero aqui saudar todos os participantes dessa sessão solene, iniciando pela vereadora Valquíria Niterói. Saudar também aqui a nossa homenageada da noite, Aida dos Santos. Mesmo não estando presente, quero deixar aqui também minha saudação para Ingrid Oliveira. Saudar também a Sônia Lage, representando aqui a deputada, minha deputada, nossa deputada, enfermeira Rejane. Saudar também aqui a Joana Rafael. É muito importante para todos nós sabermos que estamos aqui homenageando pessoas que são merecedoras dessa homenagem, né? Aida dos Santos, essa homenagem, eu quero assim, além de agradecer já por ter recebido o convite para estar aqui, eu não poderia nunca deixar de estar presente, porque quando se homenageia pessoas que merecem a homenagem, a gente tem que fazer um esforço muito grande para estar lá, para também prestar a nossa homenagem. Quero aqui parabenizá-la, Aida dos Santos, por todos os seus feitos. Quero também cumprimentar aqui o vereador Paulo Eduardo, cumprimento também a todos os presentes, e dizer que o mandato da vereadora Valquíria só nos orgulha. Eu quero também, além de parabenizá-la por essa sessão solene, que é muito importante para o povo da cidade e para o povo que é praticante de esporte, dizer que o seu mandato, Valquíria, tem que ser parabenizado pela forma que ele vem sendo conduzido brilhantemente. Quero deixar aqui essa saudação, essa boa noite e sucesso para você. Obrigada, companheira. Agradeço imensamente a delicadeza. E agora o próximo inscrito é o Márcio Filho. Depois eu vou pedir que o Paulo Eduardo, se sentir à vontade, faça uma saudação. E aí depois a última fala é uma fala especial para a Ida e aí a gente segue para as nossas homenagens. Muito bem, boa noite a todas e a todos. Na figura da minha querida camarada Valquíria, cumprimentar todos os camaradas e camaradas presentes, especialmente aqueles do nosso querido Partido Comunista do Brasil, ao qual eu tenho imenso orgulho de fazer parte e servir na condição de secretário de comunicação aqui no município de Niterói. Parabenizar e saudar especialmente a todas as mulheres, a todos os negros e negros presentes, na figura de Aida dos Santos. Aida, sua história é um filme. E um filme da melhor qualidade, com todas as viradas, com todas as tensões e com vitória no final. Uma vitória que orgulha, eu gostaria de dizer isso, a todos nós. Todos niteroenses, todos fluminenses, a todos brasileiros. E é assim, de arrepiar realmente, Aida. É incrível aquilo que você, a história que você conta, inspira a cada um e a cada uma que está aqui, porque mostra a potência que vive em cada brasileiro, em cada brasileira. Muitas das vezes desperdiçada por falta de políticas públicas. Quantas Aidas será que não temos hoje, neste momento, na nossa Niterói, esquecidas por falta de um olhar especial do poder público que potencialize essas meninas e esses meninos para realizarem feitos tão grandiosos quanto esse que você realizou. E gostaríamos que não passassem por tantas dificuldades que você leoninamente conseguiu superar. Eu queria, nesse momento, eu pedi a parte aqui, a fala, não só para parabenizar o mandato da Valquíria, tem, obviamente, como camarada comunista, imenso orgulho de ti, da equipe que te cerca, né? São guerreiros e guerreiras da melhor qualidade. Parabenizar naturalmente a Ida, mas para lembrar, gente, porque a gente tem passado por anos muito difíceis, especialmente pós-2016, e o fatídico golpe, né, dado ali no mandato de Dilma Rousseff, lembrar que a gente já teve Ministério do Esporte de verdade. Lembrar que a gente já teve governo progressista de verdade. Lembrar que foram durante esses governos progressistas que o nosso PCdoB pôde comandar o Ministério do Esporte. Lembrar que o nosso PCdoB pôde auxiliar o governo Lula a criar o Bolsa Atleta. Política pública voltada à formação de atletas no nosso país, nas condições para que eles pudessem não precisar trabalhar, não precisar passar necessidades, para poder competir em alta qualidade. Políticas para o Bolsa de Atleta Olímpico.
Quer dizer, é possível fazer. Era o mesmo Brasil. É o mesmo Brasil, é o mesmo povo. Certamente outros tantos talentos surgiram. A gente tem condição de fazer mais e melhor pelo nosso povo. E eu queria lembrar, além disso tudo, porque as coincidências não são pequenas, e talvez elas sequer existam, né? Talvez não seja coincidência. Deixa eu parar, porque eu botei para contar. Então, talvez não sejam nem coincidências que este PCdoB, nosso orgulhoso partido, ofereceu ao Ministério do Esporte, neste momento de governos progressistas, um negro, alguém que pôde comandar as entidades jovens, que foi o deputado, hoje deputado federal, Orlando Silva. Então, nós temos muito a oferecer. É um momento de enorme orgulho poder estar aqui, ouvir essas histórias, lembrar que sessão solene quer dizer pomposo, suntuoso, e não há nada mais suntuoso do que ver uma mulher com a história de Aida dos Santos, ocupando esta mesa diretora, na Câmara Municipal de Niterói, ao lado de outras grandes mulheres, e presidindo esta mesa, a nossa queridíssima, potente, valente e inteligente Valquíria Niterói. Era essa a mensagem, uma alegria enorme estar com vocês. Boa noite e parabéns, camarada. Paulo, vocês são todos muito fofos. Eu vou chorar até o fim da noite. O Paulo agora sou eu? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de ter estado aqui desde as 6 horas. Eu estou numa reunião desde as 4 com professores da arquitetura da UF e imaginava que de 4 às 6 acabaria, mas está lá rolando ainda. E eu falei que, como bom botafoguense, eu não poderia deixar de vir aqui, representando inclusive os vereadores botafoguenses, porque ser homenageado por flamenguista é uma coisa, mas receber um discurso carinhoso de um alvinegro não é Bia. Quem mais? Tem mais gente aqui? Nós temos Botafogo, Sônia Latigê, minha companheira de longa data, fazia muita bagunça na Presidente Vargas, era na Light e eu no Embratel. Lembra disso, Sônia? Pois é. Fazia muito tumulto lá naquela região, quando nós éramos jovens, mais jovens do que nós somos hoje. Mas é evidente que a Aida precisa ser homenageada. A Aida dos Santos Menezes. Você está com mais de 80, né? Eu estou com 71, significa que quando a Aida começou a brilhar, pulando as varas em salto e altura, eu era uma criança, mas não é apenas por ser botafoguense, a gente sabe o significado de uma vida e de uma história de vida como a sua, Aida, não tenho a menor dúvida sobre isso. Moradora do Morro do Arroz, que ainda resiste enquanto uma comunidade, mais nova do que minha avó, porque minha avó também era dessa região aqui do centro, trabalhava como faxineira no grupo escolar Pinto Lima, ali no Jardim São João. E nós sabemos o que significa a vida de Aida. E alguém aqui perguntou quantas Aidas podemos ter em Niterói. Tantas quanto uma política pública de emancipação das crianças e da juventude puderem ser atendidas numa cidade onde a educação pública se dedica à pobreza. Eu não sei se Valquíria já ouviu uma sessão, de tempos em tempo eu conto essa estatística que existe, que eu aprendi na Embratel quando eu trabalhava lá. De cada 2 crianças que nascem no mundo, uma é genial, em qualquer campo da genialidade humana. Na arte, como o Nelson Freire, que a gente acabou de perder, por um buraco numa calçada mal feita no Rio de Janeiro, ele caiu e se machucou e nós perdemos o maior pianista do mundo. Mas de cada 2 milhões de crianças que nascem no mundo, uma é genial em qualquer campo da genialidade humana. Qual é a diferença que existe entre os gênios que nascem em países desenvolvidos, como Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Alemanha? Qual é a diferença que existe entre os gênios descobertos quando nascidos nesse país e os gênios que nascem no Brasil? Lá, entre 95% e 98% dos gênios são descobertos. No Brasil, entre 3% e 5%.
Porque para descobrir o potencial de uma criança, é necessário que ela tenha uma escola e tenha nutrição, tenha carinho, tenha família. Família que você deu a Valesquinha para ser atleta que ela se tornou também. Ninguém vira do nada atleta se não tiver uma base, independente de ter sido filha de um pedreiro e de uma lavadeira. Assim como eu fui filho, não estão mais entre nós, de um carpinteiro e de uma costureira. Então, na realidade, é família, é escola, é educação e nutrição. Nós não temos uma escola pública que possibilite quadra de esporte na maior parte das unidades. Nos estados nacionais onde a educação está presente, as crianças são descobertas. Eu não preciso descobrir Daiane por uma professora de educação física de Porto Alegre, que viu ela dando pirueta numa praça e que descobriu que aquela menina, já adolescente, que ao contrário dos outros países onde as crianças desde pequenininha praticam o esporte e se descobrem enquanto potencial atlético, Daiane foi descoberta numa praça por acaso de Porto Alegre. Rebeca, que deslumbrou todo mundo com dança da favela, etc. Como é que a Rebeca foi? A Rebeca foi cedida por sua mãe a alguém que podia cuidar dela para ela não passar fome, ter educação e se transformar no que ela se transformou. Na realidade, o nosso país está por construir muita coisa. E é evidente que tem muitas saídas escondidas por aí, que por falta de oportunidade, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de nutrição, muitas das quais passaram fome na infância, não conseguem viver uma vida plenamente. Então, eu estou aqui hoje com... tem lá arquitetos botafoguenses pediram, não, vai lá rápido para fazer uma saudação à Ida. E eu estou aqui com muito prazer. Você merece todas as nossas homenagens. Eu estendo essas homenagens aos companheiros e companheiras, outros que não puderam vir aqui no dia de hoje. E não vai faltar oportunidade para que a gente homenageie esses outros que não puderam vir aqui no dia de hoje. Um abraço e todo o meu carinho, todo o meu respeito a você, Aida. Um beijo. Obrigada, Paulo, pelas palavras calorosas. Agora eu vou chamar o Sérgio, filho da Aida, que gostaria de falar algumas palavras. Não vou nem contar seu tempo. Vou ser bem condescendente, pode ficar à vontade. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Para mim sempre é muito emocionante, difícil falar da minha mãe. Eu sempre me emociono muito por conta da história dela e ter vivido, ter tido, melhor dizendo, a graça de Deus de ter sido o primeiro filho dela e minhas duas irmãs, que a Valesca, como o vereador bem lembrou, que jogou vôlei desde os 13 anos de idade, foi campeã olímpica em Pequim, foi quarto lugar em Atenas, como minha mãe também foi quarto lugar em Tóquio, em 64. Mamãe também foi à Olimpíada do México em 1968, que apesar do joelho torcido no treinamento, ela ficou em 20º lugar. Quer dizer, competindo, como minha mãe sempre falou, né? Sempre escutei isso, não desprezando a Copa do Mundo, né? Mas a Olimpíada é você contra o mundo, né? Você contra todos os outros países. Você ficar em 20º lugar, com o joelho torcido, ficar em 4º lugar, com o tornozelo torcido, realmente, desculpa, minha mãe é um fenômeno. Eu agradeço a Valquíria, agradeço a todas, a todos, pela presença, agradeço pelo carinho. Não vou me estender, apesar da oportunidade, para eu não me emocionar mais do que já estou. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado. E agora, o grande final,
Eu queria muito breve antes, porque depois da entrega da medalha a gente vai encerrar essa solenidade, agradecer muito a presença de todos vocês. Para nós é muito significativo abrir esse mês com pessoas que dividem cotidianamente conosco a luta, porque é isso que tem nos mantido aqui. Agradeço as palavras extremamente delicadas e gentis sobre a atuação do nosso mandato, em especial a dedicação física de vocês virem até aqui homenagear a nossa brilhante Aida, e agradeço muito a Aida por ter vindo aqui receber essa homenagem. A Ingrid não pôde estar aqui, mas eu quero me colocar aqui no sentimento de encontro de gerações, assim como mulheres que alcançaram lugares que ninguém achou que a gente chegaria, eu olho para a Aida e penso que eu vou chegar lá. Acho que todos os relatos dessa noite nos trazem a conclusão inevitável de que nós precisamos parar de contar histórias de superação. Nós precisamos deixar de viver submetidos a obstáculos. Todos os obstáculos que a juventude negra, que as mulheres enfrentam, são um sinal da nossa desigualdade. É pela superação dessa desigualdade que nós estamos aqui, é pela superação dessa desigualdade que o nosso próximo mês vai seguir num calendário de luta, mas precisa ser, sobretudo, pelo que nos motiva a levantar todos os dias de manhã. Pelo menos é essa a minha motivação para levantar todos os dias de manhã. Saber que nós temos uma missão a cumprir, que é a transformação radical dessa sociedade, numa sociedade onde todos nós tenhamos possibilidade de ser aquilo que a gente desejar. Que estrelas como a nossa querida Aida não precisem nunca mais ir a competições com fome, sem material, sem qualquer tipo de suporte, porque toda a sagacidade e inteligência que a gente desenvolve vem da dor. Eu desejo muito e luto para construir um futuro onde a nossa juventude não vai precisar sentir dor para obter vitória e ter sucesso, onde o nosso destino vai estar aberto de possibilidades. Então, muito obrigada. Vou agora entregar a nossa medalha. A Aida é tão sinistra que a gente teve um problema aqui E aí, depois que eu entregar eu vou deixar só ela falar no final, tá bom? E a gente agradeço as nossas convidadas da noite, a Joana, que segue nessa luta incansável comigo, Sônia, que também divide muitas batalhas e é quase um guru de orientação de vários posicionamentos políticos para mim. Mas, enfim, contar para vocês essa pequena anedota, a gente estava com uma questão para resolver a confecção da medalha aqui na casa, e aí a gente mandou fazer uma outra placa, né, para entregar simbolicamente, e entregaria a medalha formal depois, mas a Aida é tão sinistra que o negócio chegou a tempo, então você vai receber 2 medalhas físicas aqui nessa noite, que certamente fazem jus a todo esse brilhantismo. Só pedir para você ficar de pé, que fica mais bonito na foto. Tá. Qual que é a oficial? Essa pequenininha aqui, né? E aproveitar para lembrar que a medalha José Clemente, que a Aida está recebendo aqui agora, é a maior honraria que essa casa tem a oferecer, e não poderia ser dado a ninguém menos que você, minha querida. Fiquei emocionada. Pode sentar, pode sentar. Quer tirar em pé e depois... Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu te ajudar para que essa cadeira só... Oi, A velha aqui não está aguentando. Eu quero agradecer a todos, principalmente a Valquíria, por ter me homenageado, porque já como foi dito, né, é muito importante a pessoa ser homenageada em vida, né?
Mas eu não acho que eu mereça tanto presente, né? Num dia só, né? Só isso. Obrigada a todos por me elogiar. Eu acho que o que eu fiz, eu tinha a obrigação de defender o nosso país, né? Do Brasil, né? Eu sou negra, sou brasileira com muito orgulho e com muito amor. Entendeu? E como eu falei, como eu fiz, eu falo para as crianças. Eu dei aula no Leal, que eu estava comentando. O Leal, colégio do Estado, não tinha material, eu queria dar handball. Eu pegava a velha bola usada da UF e levava para dar uma iniciação de handball. Eu ia no Departamento de Educação Física, peguei a bola velha da iniciação a voleibol. Voleibol, trouxe 2 madeiras da minha casa, lá no Leal, enfiei, botei um barbante, vou dar iniciação ao voleibol. Fiz competição de atletismo, então o que eu fazia? Tinha aluno que não tinha uniforme, eu dava no meu bolso short, tênis, eu treinava eles na praia, uma época treinando na praia, em Caraí, aí deu um chorando que tinha roubado o relógio dele, que era a criança do Morro do Estado. Eu falei, então vamos para o Canto do Rio. Fomos para o Canto do Rio, foi roubado de criança que roubaram ele do Morro do Cavalão. Aí eu fui para o Campo São Bento. O São Bento foi proibido de treinar. Então o que eu fiz? Paguei passagem, fui lá para o Rio, para o Maracanã, e treinei ele no estado Célio de Barro. Entendeu? E ficamos em 3º lugar. Então, vocês têm potencial, então alguém tem que trabalhar, entendeu? Nós estamos celeiros, entendeu? Material é a nossa raça negra, entendeu? Entendeu? Está solto. Eu fiz estágio na Alemanha, então eu sei que nós não só negros, mas como brasileiros, nós estamos natos. Você solta a criança corre. Lá não, fazer muito educativo, treinamento para correr. Aqui não, que é mais fácil. Mas não tem quem faça um trabalho de base, entendeu? Que dê apoio. É isso que está faltando no nosso país e em Niterói principalmente. Né? É isso aí. Se precisar de mim para colaborar, eu estou aqui. Ok? Eu vou ler só rapidinho o texto aqui da nossa placa. Nossos mais sinceros agradecimentos e aplausos pelo pioneirismo no esporte e na luta por equidade e respeito. No passado de adversidades, como uma estrela solitária, a senhora ornamentou com maestria o céu dos deuses do Olimpo. O esporte olímpico brasileiro brilhou forte com seu esplendoroso amor e resistência. Em virtude de sua valorosa dedicação e empenho, gerações de mulheres e atletas ousaram transformar sonhos em vitórias. Obrigada por nos inspirar. E eu encerro essa noite agradecendo mais uma vez a Aida pela sua resistência, a todos vocês pela presença e dizendo que, apesar de tudo, nós estamos aqui e há um futuro a ser construído ainda, certamente por nós e não por eles. Nós venceremos.